Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Sala de Aula. A gente vai continuar agora a falar sobre uma das classes gramaticais, que é o substantivo, né? Ou classe gramatical, ou classe de palavra, né? Ou classes gramaticais ou classe de palavras. Como a gente viu no vídeo anterior, as classes gramaticais elas estruturam a língua portuguesa, a língua que a gente conhece hoje. Então, cada palavra ela tem uma classe. Ela é formada de algum jeito, de algum tipo. Elas não estão na frase de todo jeito. Então, lembrando que esse vídeo é uma sequência, você precisa acompanhar os vídeos anteriores para participar e entender 100% de nossa aula. Sem mais delongas, o substantivo é uma das classes de palavras que, que determina, que dá um nome a alguma coisa. Então, se você fala sobre substantivo, você tem que pensar no seguinte: o substantivo ele vai dar nome a alguma coisa. Vai dar nome a alguém, vai dar nome a algum objeto, a algum lugar, enfim. Então, pense em substantivo como nome para alguma coisa que exista, ou que você imagina, ou que você sente, ok? Então, substantivo a gente vai definir como nomear alguma coisa. O substantivo ele tem 9 classificações. O substantivo ele pode ser próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado ou coletivo. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Os substantivos próprios e comuns. O substantivo próprio é aquele que vai designar, tá? Ele vai falar sobre um ser específico dentro de uma espécie. Então, quando eu falo Paulo é jovem, quando eu falo sobre Paulo, né, Paulo é jovem, na frase Paulo é jovem, a palavra Paulo não é qualquer Paulo. É o único Paulo. Veja que ele é um específico. Eu estou falando sobre Paulo. E não sobre Pedro, não sobre João. Poderia até ser sobre outro Paulo. Né? Se tiver dois Paulos numa sala, por exemplo. Mas eu vou saber qual é o Paulo jovem que eu estou falando. Isso acontece porque Paulo, aqui o nome da pessoa, é um substantivo próprio. Paulo está dentro da espécie que a gente pode chamar de ser humano. Ser humano. Então, ou homem, no caso, tá? A gente vai pegar um gancho na frase lá do substantivo comum, onde a frase diz assim: o homem é jovem. Então veja, homem aqui já é um substantivo comum porque ela engloba todos, não só Paulo, mas todas as outras espécies. Então, Paulo é jovem, o homem é jovem. Paulo, substantivo próprio, porque é um ser em particular dentro de vários seres. Já homem, na frase o homem é jovem, é um substantivo comum porque ela engloba não um ser em particular, mas todos de uma mesma espécie. Então, homem, Paulo. Homem pode ser vários, substantivo comum. Já Paulo é um substantivo próprio, só tem um Paulo aqui. Então, ele é um ser em particular. O Brasil fica na América do Sul. O Brasil é um país. Então, a gente tem em cima país e mais embaixo a gente tem Brasil, Espanha, Portugal, por exemplo. Tá? Então, a gente lembra país como substantivo comum, porque engloba todos de uma espécie. E país, quer dizer, Brasil, por exemplo, ou Espanha, ou Portugal, enfim, é um substantivo próprio porque é um particular, é um ser em particular. Então aqui em cima tem o substantivo comum, que abriga todos, e embaixo tem um em específico. País, Brasil, país, Portugal, país, Espanha, por exemplo. Então, substantivo comum, todos, substantivo próprio, um em particular, um ser específico. O Brasil fica na América do Sul, esse país é lindo. O Brasil fica na América do Sul, Brasil substantivo próprio, esse país é lindo, país substantivo comum. Substantivo concreto e abstrato. O substantivo concreto é aquele que não precisa de outro para existir. A frase a casa é minha, casa é um substantivo concreto. Também poderia ser um substantivo comum. Então veja,
A palavra ela pode ser mais de um substantivo, ela não precisa ser exatamente um e acabou-se. Não. Caso aqui, nesse caso, pode ser concreto, pode ser comum, ok? Então, o substantivo concreto é aquele substantivo que ele não precisa de outro para existir. Por exemplo, o dragão cospe fogo, Deus é maravilhoso, então Deus, dragão, a fada, a fada estava, a fada por exemplo, a fada é um ser mágico, fada, concreto. Então não precisa de outro para existir o substantivo concreto. Já o substantivo abstrato, ele precisa de outra pessoa para existir, que é o caso das emoções, sentimentos, os estados de alguém, certo? Então, quando a gente diz, informam com muita tristeza o falecimento do meu tio, tristeza depende de outra pessoa para existir. A tristeza ela não existe sozinha, ela precisa de outra pessoa para existir. Então, tristeza é um substantivo abstrato, ok? Então, o substantivo abstrato precisa de outro para existir. O substantivo concreto, ele não precisa de outro para existir. Substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra. Já o substantivo composto ele é formado por duas ou mais palavras. Na frase bebo água quase sempre, água é um substantivo simples, isso é formado por uma palavra. Aí você diz assim, por que bebo quase e sempre não são substantivos também simples? É porque essas outras palavras elas não são substantivos, apesar de ser só uma palavra. Essas palavras têm outras classes gramaticais que a gente vai aprender nos próximos vídeos, ao longo dos próximos vídeos. Aí você diz assim, então como é que eu não confundo, por exemplo, quando uma palavra é um substantivo e outra palavra ela tem outra classe gramatical? Eu vou achar que ela também é um substantivo. Por exemplo, simples, já que ela tem uma só palavra. É muito simples de responder essa pergunta. Você vai entender assim, quando eu falo bebo água quase sempre, qual dessas palavras ela nomeia alguma coisa, ela dá nome a alguma coisa? É isso mesmo, a palavra água. Ela dá nome a alguma coisa. Já bebo não dá nome a alguma coisa, ela representa uma ação. Bebo representa uma ação, então ela não pode ser substantivo. Né? Então, e quase sempre não são nomes de alguma coisa, né? Não está dando nome a alguma coisa. Aqui está relacionado ao tempo, a frequência como acontece isso. Então você tem que pensar dessa forma. Para entender o substantivo, ele é a palavra que vai indicar o nome de alguma coisa. Já o substantivo composto é aquele que indica, que é aquele que tem, na verdade, duas ou mais palavras. Já bebi aguardente ontem. Nessa, nessa frase, a palavra aguardente ela é formada por duas palavras. A palavra água e a palavra ardente, que formou aguardente. Então veja que as duas palavras eu não preciso, por exemplo, estar uma palavra depois outra palavra, se for formada por hífen. Porque na palavra guarda-chuva ela também é um substantivo composto, porque a gente tem a palavra guarda, né, tracinho, que é o hífen, chuva, guarda, chuva, e o tracinho, que é o hífen, para juntar as duas palavras. Aqui você tem como ver que são duas palavras. Aqui você consegue ver o hífen separando e unindo ao mesmo tempo essas palavras. Já a palavra aguardente, ela também é formada por duas palavras, que é a palavra água e a palavra ardente, só que você não vê o tracinho aqui, o hífen, porque ela não tem. Então, você tem que entender, tem que tentar identificar a palavra quando ela é formada por duas. Se ela não tiver o hífen, por exemplo, você não corre o risco de não entender o que é um substantivo composto. Então, na frase já bebi aguardente ontem, aguardente é o substantivo composto porque é formado por duas palavras. E simples, bebo água quase sempre. Água é um substantivo simples porque a palavra água é formada por apenas uma palavra. Já o substantivo primitivo e o substantivo derivado são tão bem tranquilos de entender. Na frase aquela pedra é grande, veja que pedra ela é parecida com a palavra pedreiro na outra frase. O pedreiro chegou ontem. Então, como você consegue identificar o que é primitivo e derivado? É porque pedreiro é formado pela palavra pedra. Pedra, pedreiro. Então, a palavra que forma é a palavra primitiva. A palavra que é formada é a palavra derivada.
Então, pedra é o substantivo primitivo porque vai formar outra palavra. Pedreiro é o substantivo derivado que é a palavra que foi formada. Ela não forma uma palavra, ela foi formada por outra. Então, a palavra que forma é o primitivo. A palavra que é formada é o derivado. Então, recapitulando: pedra, pedreiro, primitivo, derivado. Né? Papel, papelaria, primitivo, derivado. Papel, primitivo, papelaria, derivado. Ficou claro? Pedra, pedreiro, papel, papelaria. Lápis, lapiseira, carro, carreta, carro, carroça. Entende? Já o substantivo coletivo, ele, ele é a palavra no singular, mas representa um grupo de seres. A palavra está no singular, só que na sua essência é um plural. É um grupo de seres. O coletivo representa um grupo de seres. A alcateia atacou os fazendeiros. A alcateia é um substantivo coletivo porque representa um grupo de lobos. Chegaremos ao arquipélago amanhã ao meio-dia. Ilhas, arquipélago representa ilhas. Então, arquipélago é o conjunto de ilhas. Representa um grupo de ilhas. Havia vários cardumes naquele rio. Cardumes representam um grupo de peixes. Então, cardumes é o coletivo de peixes. Então, veja, a palavra é uma palavra que representa um grupo. Um grupo. Nesse caso, cardumes ficou no plural aqui, porque havia vários tipos de cardumes, tá? Então, quando eu falo vários cardumes, então poderia ter um cardume de corvina, um cardume de albacora, por exemplo, então vários cardumes. Mas veja que cardume em si, ela representa um grupo de peixes, apesar de estar no singular. Cardume, peixes. Cardumes, vários tipos de peixes. Então, o substantivo coletivo é aquele que representa um grupo. Vamos fazer um resumo. Voltamos aqui na classificação. Então, existem 9 classificações para o substantivo. Né? Vamos recapitular todos eles agora. O substantivo próprio é aquele que representa um grupo, um ser em específico, um ser em particular. E o comum representa todos da mesma espécie. Então, aqui está homem, homem, e aqui está Pedro, aqui está Mateus, aqui está Lucas. Tá? Ou poderia ser, por exemplo, aqui representa humanos, por exemplo, ou seres humanos. E aqui Pedro, aqui Lucas, aqui Maria, aqui Joana. Então, aqui em cima, os seres humanos, substantivos comuns, e embaixo, cada um por si, substantivo próprio. Substantivo concreto é aquele que não depende de outro para existir. Por exemplo, mesa, cadeira, celular, teclado, monitor, computador. E o substantivo abstrato, ele tem muito a ver com emoções e sentimentos, porque a pessoa precisa senti-los para ele existir, né? Para que eles existam, no caso. Então, eu sinto, por exemplo, alegria, tristeza, raiva, tudo isso é substantivo abstrato, porque ele depende de outro para existir. Né? A raiva precisa de outra pessoa para existir. Então, substantivo abstrato. Simples e composto. O simples é formado por uma palavra, o composto é formado por duas palavras. Né? Por exemplo, o composto, guarda-chuva, guarda-roupa, tá? Guarda-sol, girassol. E o simples, qualquer uma com uma palavra. Lembrando que o substantivo, uma palavra pode ser mais do que um tipo de substantivo, tá? Primitivo e derivado. O primitivo, ele vai dar origem a outra palavra. O derivado, ele foi formado por outra palavra. Então, primitivo derivado, papel, papelaria, carro, carroça, carro, carreta, tá? E o substantivo coletivo é aquele que representa um grupo de seres. Então, fauna, um grupo de animais.
flora, um grupo de plantas, cardume, um grupo de peixes, biblioteca, um grupo de livros, tá? Existem inúmeros coletivos. Aqui a gente é para a gente entender a essência de cada uma dessas classificações aqui do substantivo. E para finalizar, pessoal, lembre-se que um substantivo, uma palavra, ela pode ser mais do que um substantivo, tá? Eu espero que tenham gostado um pouco dessa aula de substantivo. Continue acompanhando aqui os vídeos para você ficar por dentro das outras classes de palavras, das outras classes gramaticais. Essa foi só a primeira de 10. Conto com vocês e até a próxima.